O nosso convidado é um dos maiores atacantes de todos os tempos, ídolo do Vasco, do Palmeiras. Esse cara aí me fez sofrer muito quando era moleque, tá? Quando era moleque, no auge que eu gostava de futebol, esse cara me fez sofrer. Ele tem história contada em livro, tá lançando o livro da história da vida dele. Vamos falar com ele, Diguinho. Edmundo! Edmundo! Finalmente consegui entrevistar o Edmundo, esse cara que já me fez chorar muito quando eu era moleque, já me fez sofrer muito, porque eu era corintiano fanático da época. Hoje eu não ligo muito, mas naquela época lá eu era corintiano, eu já te xinguei muito, cara. Eu tô acostumado. Eu já te xinguei no estádio, é um prazer recebê-lo. Esse aqui é Sérgio Xavier, Edmundo, Instinto Animal, a história do mais ousado craque do futebol brasileiro. Tá aqui, ó. É uma biografia? Na verdade, o Serginho... Obrigado pelo autógrafo aqui. Nunca imaginei que esse cara que eu xinguei tanto, eu estaria tão feliz em ganhar um livro autografado dele um dia. É o mundo dá voltas, hein? Merecida a biografia. Na verdade... É biografia? Mais ou menos. É porque o Sérgio Xavier, é um amigo de longa data e ele fez uma entrevista, até tem na contracapa, ele fez uma entrevista comigo lá em 93, 94, uma entrevista que teve uma repercussão muito grande e a partir dali nós nos tornamos amigos e depois a gente virou concorrente, né, parceiro de... que agora sou comentarista, ele também é do Você está Sport TV, comentando na Fox? E aí a gente se encontrava nos estádios, se encontrava por aí, e ele sempre perguntava, e ele foi pegando as minhas declarações. Compilando. Então é uma biografia autorizada. Bem, muito bem. Agora, tem de tudo aqui? Não. Mais as coisas de futebol? Tem vida particular? Não, da vida particular tem pouca coisa, tem algumas coisas que... ele conseguiu arrancar de mim, porque eu tinha vergonha, não vergonha a palavra, né? Que ficavam, reservado. Que ficavam fora do futebol, fora do ambiente público. E aí ele conseguiu arrancar de mim algumas histórias bem legais. Alguma coisa que ele arrancou que você, quando viu que ele arrancou, falou, puta, eu nunca imaginei que isso eu ia falar pra alguém. Tem bastante coisa, porque eu sou tímido no início, né? Depois eu me solto e... Ele te deu umas pingas pra você se soltar ou não precisou? Não. Não precisou? Não precisa. Tá tímido agora? Tô um pouquinho. Tá, daqui 5 minutos você se solta, fica à vontade. Quem te deu o apelido de animal? Foi o Osmar Santos? Na verdade, essa história é um pouco complexa, assim. Ele elegia o melhor em campo como o animal do jogo. E na campanha do campeonato de 1993, eu fui seguidamente escolhido o melhor em campo. E aí, um belo dia, a torcida do Palmeiras começou a cantar Au, 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 Edmundo é animal. E, em seguida, no ano seguinte, o Osmar Santos sofreu um acidente de carro e não pôde mais eleger o melhor em campo como o animal do jogo. E aí o apelido se perpetuou em mim, né? E eu acho que, num primeiro momento, era super bacana. Acho que até hoje, aqui em São Paulo, as pessoas falam, esse carro é animal, esse tênis é animal, essas coisas. Fala como gíria, mas você é o animal, você não é um animal, porque como você disse, toda semana tinha um animal, você foi o animal, né? Acabou se perpetuando em mim pelo problema que ele teve, que só atingiu a fala, né? Ele ainda eu encontro ele bastante, está bem lúcido, eu gostaria muito que ele pudesse estar narrando, porque ele de fato... empolgava os jogos, as narrações, era bem legal. Era demais, cara. Muito bom. Para mim foi o melhor locutor que já teve aí atuando, foi, sem dúvida alguma, o Osmar Santos. Você teve algum outro apelido quando você começou a jogar ou sempre foi animal? Não, quando comecei eu era chumbinho. Por que chumbinho? Porque eu era pequeno e corria muito. Chumbinho? E aí depois eu cresci um pouquinho. Virou chumbão? Não? Não, mais ou menos. Você chegou a jogar na várzea, então? Joguei bastante. Eu não tinha grana para
para ir treinar, né? No futebol, na minha época, não era como o de hoje. E aí eu jogava na várzea para poder ganhar um dinheirinho, para poder ter o dinheiro da passagem para ir treinar nos clubes onde eu jogava. Você foi descoberto por algum olheiro? Na verdade, Você ia nas peneiras ou te olharam na várzea? Não, era o namorado da minha tia, que era professor de judô, muito vascaíno, e aí me levou para fazer teste no Vasco desde os 8 anos de idade, no futebol de salão. E aí, a partir dali, eu entrei no meio do futebol, aí troquei de time, fui fazendo peneiras, mas eu fiz peneira no Botafogo, onde eu comecei. Então, o maior ídolo do Vasco começou no Botafogo. Eu comecei no Vasco, depois fui pro Botafogo, depois voltei pro Vasco. A história do Botafogo é boa. Tem aí que o Botafogo me mandou embora, né? E alegando que eu andava pelado na concentração. Como é que foi isso aí? E era verdade. Era verdade? Era, porque quem é do Rio de Janeiro sabe que um dos lugares mais quentes do Rio de Janeiro é Marechal Hermes, né? E a gente morava num local que cabiam umas 10, 12 pessoas, moravam uns 30. E não tinha ar-condicionado, então a gente dormia pelado, ia lá, tomava uma chuveirada e voltava para dormir mais um pouquinho. Aí, nesse trajeto, alguém viu e alegou que eu fui mandado embora por causa disso. Porque estava pelado? Esse alguém foi mulher do dirigente? É verdade isso? Dizem que foi uma mulher de um dirigente, mas isso aconteceu alguns anos depois. E o que ela estava te olhando pelado? Eu não sei se não tinha muita coisa para olhar, não. Você viu o animal passando ali? Só vi a tromba do elefante, não sei que animal que era. Agora, o Vasco sempre foi seu time do coração? Sempre, sempre. Desde quando eu nasci. O meu pai era fluminense, mas não gostava muito de futebol. E os meus tios, todos eles eram vascaínos. E aí eles me levavam ao Maracanã. E eu me encantei logo com aquela torcida, enfim. Nunca tive um outro time, sempre fui Vasco. Agora, você estava descrevendo agora há pouco que não tinha ar-condicionado, que era meio precário o alojamento ali. E não tem muito tempo, infelizmente, aconteceu aquela tragédia com os garotos da base do Flamengo, não é? Isso. Essa é uma... ou seja, ainda continua precária as coisas. Hoje as coisas melhoraram muito, porque foi uma infelicidade. Os dirigentes do Flamengo tinham a melhor das intenções em colocar aquele alojamento provisório com ar-condicionado, né? Porque os meninos da base hoje são tratados a pão de ló, né? Porque eles são vendidos cada dia mais caro e mais precoce. Comparado com Na nossa época, tem uma história aí no livro que tinha uma final de campeonato de juniores, eu já tinha 18 para 19 anos, e alguns jogadores do time não tinham nem chuteira para jogar a final. E eu falava muito, né? Fui falar com o diretor que a gente não tinha chuteira para jogar a final. Alguns não tinham chuteira. E ele disse, quem não tiver chuteira não joga. Hoje isso é quase que impossível, porque hoje as marcas patrocinam os meninos desde 9, 10, 12 anos. Eles tinham que ter chuteira. A gente tinha que ter chuteira naquela época. Eu já treinava algumas vezes com o time principal, e aí o Romário, o Giovani, eles me davam chuteira. Eu tinha, mas fui falar pelos outros e tomei esse passa fora, né? Hoje tem olheiro em tudo que é lugar já para patrocinar. Aliás, tem olheiro no berçário e tem nenê que já sai do berçário com a chupeta da Nike. Os caras estão de olho. Era você aqui? Sou eu. Família? São meus tios, né? São seus tios? Meu tio que é vascaíno. Quantos anos você tinha aqui? Uns 4, 5 anos, 6 anos. Já jogava bola pra caramba? Eu dormia com a bola. Você dormia com a bola? Eu trabalho com a bola ali. Cadê o Diguinho? Tá ali, ó. Tá ali. Pô, você não conseguiu ver? Edmundo, tá ali. Prazer, tudo bom? Tudo bem? Aí o Sou animal, seu fã, hein? tem outro animal do lado também, o viado aí. Ó, cala a boca, ó. Não liga. Agora, cara, você jogava pra caramba. Como é que o Botafogo te liberou? Então, era difícil de entender, mas como é que eu vou explicar? As categorias de base eram meio que
desprezadas, acho que a palavra é essa. Na época, quando eu saí do Botafogo, foi logo depois do título de 89, aí tinha o patrono, o Emil Pinheiro, que contratava muitos jogadores e fez aquele time campeão depois de um longo tempo. E as categorias de base, elas eram meia... Como é que eu vou dizer? Assim, era... Marginalizada? Não, eles davam para alguém tomar conta. Pegava, Danilo Gentili é um botafoguense doente, tem grana, tem posse, toma conta você do juvenil. Aí pegava um outro comigo, assim, na minha categoria, era o seu Nelson, que eu tenho maior gratidão, me ajudou demais, me dava dinheiro da passagem, ajudava com as compras de casa. E ele era dono de um supermercado, o filho dele jogava com a gente, e ele tomava conta. Quando eu subi do juvenil para o júnior, o cara do júnior não ajudava. Então, eu morava em São Gonçalo, lá em Niterói. Cada categoria tinha um voluntário. Tinha um voluntário, E aí, quando você subiu para o júnior, o voluntário era mais relaxado. É, não dava tanto apoio, eu não conseguia ir treinar, porque eu morava muito longe. E aí, acabou que eu saí. Na verdade, essa coisa de mandar embora por ter andado pelado é um pouco de fake. Seria fake news nos dias de hoje. Seria fake news nos dias de hoje? Seria fake news nos dias de hoje, foi para justificar a minha saída. Mas a história é boa. Apesar de ter sido verdade. Foi uma bola fora, né? Oi? Uma bola fora dele. Duas, eu diria. Duas bolas fora. E uma história que sua mãe mentiu que tinha ganhado na loteria? Essa tá no livro? Tá no livro. Foi, assim... eu jogava no Júnior do Botafogo, aí por não ir a todos os treinos, eu comecei a ser barrado. E eu recebi um convite para voltar ao Vasco. E aí precisava de uma liberação, não tinha contrato naquela ocasião, mas precisava da liberação. E aí a minha mãe teve essa ideia brilhante de dizer que ia se mudar do Rio de Janeiro, porque tinha ganho na loteria esportiva. E com medo da violência e tudo. E aí os dirigentes do Botafogo acabaram me liberando. Foi ela que inventou essa história e deu certo, funcionou. Qual foi o seu primeiro jogo como profissional? Meu primeiro jogo como profissional foi dia 26 de janeiro de 1992, Corinthians e Vasco no Pacaembu. Qual que foi o placar? 4-1 pro Vasco. Eu lembro desse dia. Eu lembro muito bem. Acho que os palmeirenses já começaram a gostar de você daí, né? Desse dia já falaram, esse cara tem que vir pro Palmeiras. Agora, muito jogador de futebol tem uma origem humilde e depois que começa a engrenar na carreira, fica com ele a responsabilidade de sustentar a casa. Você teve essa responsabilidade também? Tive. Com quantos anos você começou a sustentar a sua própria casa? Eu demorei a subir profissional. Né? Em 92, eu já tinha 19 para 20 anos. E o meu pai, essa história também é muito boa, meu pai sempre brigava comigo, porque aos 9 anos meu pai já tinha 2 empregos, né? Meu pai cortava cabelo na barbearia do meu avô, em cima de um caixote. Caixote esse que ele vendia laranja na feira, porque tinha uma feira em frente da casa que a gente foi criado. Você passa lá às vezes? A casa não tem... A casa virou uma padaria, não tem mais a casa. E também está bem violento lá o bairro onde eu nasci. Mas você tem boas lembranças de lá? Tenho ótimas lembranças, tenho amigos, mas o meu pai me enchia um pouco o saco dizendo, futebol não dá camisa a ninguém. Eu com 9 anos já tinha 2 empregos. E aí quando eu me tornei jogador profissional, eu graças a Deus consegui ganhar um bom dinheiro, eu ajudei todos da minha família, dei casa própria para todos os meus tios, mas eu virei pai dos meus pais. É muito ruim, muito triste isso, porque eu tinha 19 anos, não tinha a capacidade de ser um chefe de família, muito em função do poder aquisitivo, porque eu demorei a subir profissional, mas do dia 26 de janeiro, que foi quando eu estreiei, ao dia 2 de abril, que era o meu aniversário de 20 anos, eu já estava convocado para a seleção brasileira, num período de 3 meses. Aí veio a transferência para o Palmeiras, salários não como os de hoje, mas para a ocasião astronômicos. Aí eu pude ajudar todo mundo
E sem nenhum preparo emocional, assim, eu passei a ser pai dos meus pais. E isso é muito ruim, porque... Qual que é o peso de ser pai do pai? Obviamente é contra a ordem natural das coisas, porque a ordem natural é que o pai seja pai e o filho seja filho. Mas isso te traz alguma culpa, te traz um peso? Você sempre acha que poderia ter feito mais ou que você fez errado? Ou a culpa de você estar sentindo o peso de ser pai do pai? O que isso te traz, cara? Não, eu acho que nesse meio tempo tem a história do meu irmão, né, que usava drogas, né? E eu me sentia muito culpado por isso, porque nós fomos criados juntos e fazíamos promessas um ao outro de que a gente ia estar para sempre junto na parte boa e na parte ruim. Só que eu morava em São Gonçalo e fui jogar no Botafogo, que é em Marechal Hermes. São cerca de 70 quilômetros. Então, às vezes, eu dizia para todo mundo, tem aí no livro, que eu morava na mochila, né? Porque aonde podia, eu dormia. Vamos dormir na casa de um amigo, eu dormia. E eu me sentia muito culpado pelo fato do meu irmão ter entrado no caminho das drogas. Você sentia culpa pelo seu irmão? Sentia. Porque meus pais não tinham condições de... Tinham que trabalhar, meu pai barbeiro, né, e feirante, minha mãe empregada doméstica, isso antes da... Mas hoje você não tem culpa, do seu irmão ter feito a escolha. Eu me sinto... Não, mas eu queria estar presente. E assim, quando eu falo que eu virei pai, porque eu era a voz da casa, sabe? Todo mundo só respeitava o que eu dizia. E é muito ruim isso, só em função de ter me tornado uma pessoa famosa, de ter uma condição financeira melhor. Você acha que o seu trabalho te afastou um pouco? E você começa a jogar, não tem tempo de dar atenção às pessoas. É quarto e domingo, com um país do tamanho do nosso, um país continental de viagens. Essa semana passada agora... E você era muito novo, né? Muito jovem, né, cara? E também querendo viver a vida, querendo aproveitar o sucesso. Mas conseguiu aproveitar, né? Eu aproveitei bastante. Eu aproveitei bastante, cara. Eu acho que nunca atrapalhou a minha performance profissional, mas me trouxe um rótulo bem negativo, né? De encrenqueiro, de baladeiro. Mas isso aí é negativo. O cara é jovem, ganhou dinheiro e é baladeiro. Qual é o problema, cara? Mas é incompatível para um atleta profissional, né? Mas é bom, hein? Mas essa geração... Eu só não fiz esses negócios que o A da Diguinho broderagem? fez, da tal de broderagem. Olha, Edmundo, vou te pôr no grupo do ódio, então você não sabe o que tá vai fora. Mas, Edmundo, eu tenho a impressão que hoje que tá mais geração Nutella, os caras jogam menos. Vocês iam lá, era balada, era mulherada, e chegava no campo e ainda dava conta do recado. Hoje, tudo certinho e tal. Vocês iam lá, vocês fugiam da concentração, eu digo vocês porque muitos jogadores faziam isso. Fugiam da concentração, pegava a mulherada. Hoje o jogador recebe a mulher no hotel, ainda apanha dela e dá merda. O que aconteceu de errado? O que estamos fazendo de errado, cara? Vocês fugiam da concentração e pau na mulherada. Hoje a mulherada vai até o cara e pau nele. O que tá acontecendo, cara? Você já se a geração Nutella. É a geração Nutella, cara. Você vê, eu via a garra que vocês entravam na Copa do Mundo e vocês davam sangue, vocês faziam tudo pela seleção. Hoje o cara erra um pênalti e chora. Eu errei. Eu acho que precisa um programa mais longo para explicar tudo isso, mas hoje tem uma profissão nova que é pai de jogador, né? E o pai de jogador está estragando o jogador. Não especificamente nesse caso aí que você falou. mas é verdade. O que eu quero dizer é o seguinte, assim, nós tínhamos que correr atrás do nosso futuro. Hoje, os moleques estão lá jogando, os pais estão do lado de fora... negociando coisas futuras. Então, o atleta já tem casa, já tem carro, já tem patrocínios sem ter jogado futebol. Então, ele não tem muita necessidade de ter amor à camisa. Outra coisa, assim, importante, na minha época, eu tinha um sonho de jogar com a camisa do Vasco. Hoje, você pergunta para qualquer mulher que ele sonha em jogar no Barcelona, sonha em jogar no Real Madrid, mas ele nem joga aqui.
Como é que ele pode... Esnobam o Brasil. Esnobam o Brasil, Às vezes que eu fala, acho uma coisa... Você vai pra seleção. Eu não, a seleção não me paga bem igual o Real Madrid. Eu não vou quebrar minha perna lá na seleção. Acontece também. Você chegou a negar a proposta internacional Neguei bastante. pra ficar com o Vasco? Não, não. É, assim, eu joguei um ano no Vasco, 92 inteiro, e fui pro Palmeiras. Foi um negócio... É irrisório falar de números, mas assim, eu fui a venda mais cara do futebol brasileiro. Foi. 1.850.000 dólares. Esse cara me fez sofrer muito usando essa camisa. Hoje é dinheiro aqui, de pinga. Isso aqui, ó, como eu sofri por causa desse cara. Esse cara, essa camisa me fez sofrer demais, velho. Eu não tomava esse leite nessa época. Eu tinha raiva desse leite. Mas você chegou a negar, então? Em compensação, outros leitos. Ah, cala a boca, velho. Cala a boca. Vamos respeitar aqui, um dos maiores jogadores do mundo. Ah, vai se fuder. E aí? Eu não vou fazer merchan de marcas mesmo. Cala a boca. E aí? Não, e aí, assim, aí quando eu jogava no Palmeiras, que eu tinha um bom salário, eu neguei propostas de times importantes, como o Real Madrid, por exemplo, para ficar no Palmeiras. Mas aí foi porque eu encontrei um paraíso aqui em São Paulo, né? O melhor lugar do mundo, assim. De todos os momentos da sua carreira, o Palmeiras é um dos preferidos? Ou você tem um momento preferido? Quando saí do Vasco, eu queria voltar. E aí eu voltei em 97, foi o título brasileiro. Depois voltei outras vezes também. Mas assim, sempre foi os dois times. Eu conto no livro aí que um é amor de mãe, né? O Vasco, que é onde eu nasci, e o outro é amor de esposa, de mulher, que eu conheci aos 20 anos, que é o Palmeiras. E eu sou, de fato, apaixonado por esses dois clubes, muito grato, porque eles fizeram coisas maravilhosas por mim e pela minha vida, né? Demais, cara. Agora, voltando ao assunto que você curtia e tal, eu sou solteiro também, estou feliz solteiro e já saí com muita mulher louca. Não tão louca como uma que apareceu esses dias. Agora, jogador de futebol é muito visado. Você já se deparou alguma vez na sua carreira com uma mulher louca desse tipo? Já. E como é que você se livrou, cara? Não consegui me livrar até hoje. Ajudava também que não tinha WhatsApp, não tinha essa facilidade para filmar, né? Você acha que hoje, antes tinha mais privacidade para fazer as loucuras? Ah, com certeza, né? Pô, cansei de fazer besteira e ninguém ficar sabendo. Mas e mulher golpista? Também, encontrei algumas. Você já caiu na lábia de alguma? Já, sempre cai, Se deu né? mal? Cara, a televisão, a revista é o chiclete dos olhos, né? Você vê ali aquela mulher bonita, você se empolga. Você gosta, a gente gosta, né? Tem uns negócios assim, nós gosta disso. Foi né? isso acontece, já aconteceu. Mas a idade vai chegando, os cabelos vão caindo e a gente vai ficando mais esperto, né? Você parou para pensar em algum momento se você estivesse no lugar do Neymar com essa garota, o que você faria? Eu não sei qual é a atitude mais correta que ele deve tomar e proceder, né? Acho que ele tem que correr atrás dos seus direitos, se defender. Eu acredito nele, porque até agora a história dela não convence. Exato. Mas isso é mais rotineiro do que parece. Não é coisa nova. Certeza que essa menina não foi a primeira que foi a Paris se hospedar num hotel, né? Porque Maria Chuteira ainda existe. Desde a época, e sempre existiu umas meio doida. Tem bastante. Tá vendo aqui, ó, sentindo o seu olhar que já passou por coisas assim. Bem parecido, não com essa acusação gravíssima, né? Porque nesse caso do Neymar... Rolou até BO, né? É crime, né? Então, por isso a gente tem que ter muito cuidado para falar. Mas de gente se oferecendo e para tentar tirar algum proveito depois... Já passou muito. Aos montes. Aos montes. Obrigado. Tem uma coisa, muito chute de fora da área, né? Hoje em dia quase não tem isso também. Né? Sim. Rapaz, eu vi o gol de falta ali, eu fazia pouco gol de falta. Batia muito, mas eu fazia pouco gol de falta. Mas né? quando fazia, não, mas assim, era ali, ó. Esses dias o Brasil jogou, esse final de semana, e aí o Brasil faz 4 anos e 9 meses que não faz um gol de falta. A seleção brasileira. Eu fiquei assustado, né? Volta no que você disse antes, né? Cadê os talentos? Cadê os treinos? Eu virei comentarista, né? Depois a gente vai falar sobre isso.
Já tem 10 anos. E de vez em quando eu me revolto lá, fico meio bravo. E aí fico bravo com aqueles caras cheios de tatuagem. Aí eu falo, pô, eu perdia tempo treinando. Não. Agora eles perdem tempo fazendo tatuagem. Eu acho que o cara perde tempo fazendo cabelo, né? Nem tatuagem. Não, também. hoje eu vou entrar em campo. Como vai estar meu cabelo hoje, por favor? Não que eu, pô, tenha nada contra quem tem tatuagens, mas E quem tem cabelo? eu tenho inveja. Agora, tem uma coisa curiosa. Você é o terceiro maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro. Tá 2 gols atrás do Romário. Eu parei, né? Você parou. Os 3 pararam, Roberto, Romário e eu. Mas a CBF me roubou 3 gols, né? Não sei se vocês lembram da história em 2005, que tinha um árbitro que manipulou resultados. Eu tinha feito 3 gols num jogo Figueirense e Juventude e Figueirense. E aí o jogo foi anulado e eu perdi esses 3 gols, senão eu estaria à frente do Romário. Você nunca pensou em voltar só uns 3 jogos, só para fazer 2 gols e passar à frente? Já, Só pra isso tem aí. uma outra história, assim... Dá para fazer, se você quiser? Dá. Faz isso aí, cara. Não, mas tem que emagrecer. Quando... Não emagrece aí, fica lá na banheira lá, só para fazer os gols, velho. Só para bater os pênaltis. Quando o Paulo Nobre foi presidente do Palmeiras, eu fiz 99 gols com a camisa do Palmeiras. Ele queria me contratar para fazer o 100º, né? E aí, mas eu trabalhava numa emissora, hoje eu trabalho na Fox, eu trabalhava na Bandeirantes na ocasião, até peguei você lá na época. Opa! Ah, se fuder, né? Para de malícia. Você é uma vagabunda mesmo, hein? Ele falou no bom Desculpa sentido. o palavreado, cala a mas boca, olha- vai. Quanta maldade. Só maldade, só maldade. E aí eu falei, cara, ou eu faço um contrato de verdade, ou não dá para brincar porque a TV não ia me liberar. Mas cogitou essa possibilidade. Hoje, com 48 anos, não dá mais, né? Mas combina com o técnico, fala, eu só vou entrar para bater pênalti. E aí que eu perco o pênalti. Não, mas tudo bem, cara, é 2 gols, 2, pra você passar. Seria bacana, mas agora eu não tenho essa vaidade, não. Ah, é? Te confesso, e nem sou apegado a dinheiro, não, mas eu garanto a você que se, por exemplo, o segundo maior artilheiro do campeonato passasse lá na CBF todo mês para pegar um dinheirinho, aí eu faria. Mas não vou ganhar nada. Então tá bom. Só vou ter trabalho não vou poder mais tomar uma cervejinha no final de semana. Não vale a pena. Não então. vale a pena. Agora, você que tem um carinho grande pelo Palmeiras, eu quero a sua honestidade, porque você é um cara... Você tinha a alcunha de polêmico, mas na minha visão eu nunca achei que você foi polêmico. Eu sempre achei que você foi um cara que falava autêntico. Então eu vou pedir que você seja autêntico agora, sem fazer média. O Palmeiras tem ou não tem Mundial? Tem. Não. Qual é, velho? Eu não era nascido em 1951, mas disseram que aquele campeonato valeu como Mundial. Ele pode ter de fato e não de direito, não sei, mas se você me perguntar porque eu gosto do Palmeiras, eu vou dizer que sim. É tipo o bicampeonato mundial do Corinthians, eu acho. Mas aí tem. Mas aí tem. Você fica quieto. Agora, teve uma época que você e o Romário formavam uma dupla que todo mundo... Até música vocês ganharam, né? A gente fez até um rap. Cadê? Com bad boy no seu time, já pode comemorar. Somos bad boys, isso não tem nada a ver. Cante com a gente esse rap que você vai aprender. Gostei. Você que ligou agora não era o Dudu Nobre, era o Romário ali cantando. E como é a relação com o Romário? Vocês se falam? Tem grupo no WhatsApp? Não, grupo no WhatsApp não tem não, mas a gente frequenta o mesmo lugar na praia. Eu costumo dizer que eu sou muito grato a ele por tudo que ele fez por mim. Ele me ajudou bastante quando eu ainda era Entre nós, amador. Você votou no Romário? Não. Não, mas ele sabe os motivos pelo qual... Ele sabe que você não votou nele? Sabe. Não é uma pergunta de arrombado? Não é. Ele sabe. Pô, ele eu sabe. queria botar a saia justa e não consegui, mas tudo bem. Não, ele sabe, porque eu tenho um outro tipo de pensamento, um outro ideal, enfim. E aí o partido que eu gosto Ok. era outro, aí eu votava
nos candidatos do meu partido. E não acabou a amizade? Não, hoje a gente está distante, mas com mais respeito, eu acho. Porque o que aconteceu? Nós éramos muito amigos. A gente tem 5 anos de diferença. Então, quando ele já estava brilhando no profissional, eu ainda estava no amador. Então, não tinha carro, eu não tinha contrato de publicidade. Então, ele me dava tênis, ele me emprestava o carro dele para sair. Ele foi um cara muito legal. Ele foi muito legal comigo. Quando a gente passou a ser concorrente em tudo, vaga na seleção, artilharia de campeonato, mulher na noite, enfim. Mulher na noite? É, eu sou mais bonitinho, né? E não tenho a língua presa. Então a gente começou a competir, a gente começou pela personalidade forte, a ter atritos, mas muito mais pela imprensa do que pessoalmente. Entendi. E uma hora a gente se afastou. Como a gente mora próximo, lá no Rio de Janeiro, a gente se encontra na praia, na rede de futebol, ele se fala, joga junto, joga contra, mas ele foi para o caminho da política. Já me convidou algumas vezes para... Você pensou você concorrer senador para ter um novo atrito entre vocês agora? Seria demais, hein? Não, o Senado não. Acho que ele já passou pelas etapas até chegar lá. Eu não tenho nenhuma pretensão política, já fui convidado mais de 20 vezes para disputar algum cargo eleitoral. Não tem essa pretensão? Mas não é a minha praia, porque eu tenho que ser eu tenho que falar o que eu penso, o que eu acho. E aí a televisão me dá essa liberdade, talvez, a política não. Se te oferecessem, sei lá, o Ministério do Meio Ambiente, porque é legal, o animal no Ministério do Meio Ambiente. Linkou, mas eu não entendo nada do meio ambiente. Talvez o esporte eu pudesse dar a minha contribuição, mas de meio ambiente... Muito bem. Olha, eu quero agradecer muito a Fox por liberar o Edmundo aí, um dos maiores craques da história do esporte. Obrigado, Fox Sports, muito obrigado. O livro Edmundo, Instinto Animal, a história do mais ousado craque de futebol brasileiro, está aqui. É amanhã que vai lançar? No Allianz Parque. No Allianz Parque? Isso. Você vai, Klein? Amanhã não vou poder. Que mancada, hein, velho? Nossa, que vergonha na cara dele. Já fala, achei que você era palmeirense. Sou palmeirense. Hã? Sou, óbvio que eu sou. Eu só não posso ir amanhã. Porque sua agenda tá cheia, né? É um músico de sucesso, né? Não foi você que ajudou ele a gravar o hino? Ele cantou o hino do Palmeiras, eu ajudei a produzir. Ele o Valdívia e o Edmundo. E o Marcão? O Marcão. Olha aí, Edmundo, quero agradecer mais uma vez. Venha sempre. Obrigado. A casa é sua, sou muito seu fã, viu, cara? Edmundo, Instinto Animal, amanhã, lançamento amanhã no Allianz Parque. Voltamos já já!